começamos agora a nossa última noite da 7ª Semana Jurídica da OAB Campinas, hoje com a presença ilustre da querida amiga, professora, advogada, doutora Alessandra Benedito, a quem desde já agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco hoje e prontamente ter aceito o nosso convite para fazer a palestra de encerramento da nossa Semana Jurídica, que realmente foi um momento assim de muita, uma semana muito importante, de muita capacitação, discussão de vários assuntos, abordamos inúmeros temas aqui. Realmente foi de uma satisfação muito grande poder contar com a presença de todas e de todos nessa nossa Semana Jurídica. Eu agradeço a presença de todos que estão assistindo, mais uma vez, para essa noite de sexta-feira. Estou vendo aqui que o Peter Pessuto está aí, então, na pessoa dele, cumprimentar todos que estão assistindo a palestra e agradecer mais uma vez pela presença. Também cumprimentar aqui a diretoria da OAB Campinas, na pessoa do Ivan Castrezzi e do Cláudio Vieira, o Ivan, nosso diretor tesoureiro, o Cláudio, nosso secretário-geral adjunto, desde já justificando, por hora, a ausência da Luciana Freitas, nossa vice-presidente, e do Paulo Braga, nosso secretário-geral, que estão em atividade e ainda não conseguiram entrar na sala. Também cumprimentar a querida Raquel Tamassia, diretora da CAASP, e agradecer e parabenizá-la pelo trabalho que vem sendo feito à frente da CAASP, ainda mais nesse período de crise econômica e de saúde. Viu? Muito obrigado, viu, Raquel? Também cumprimentar os nossos conselheiros seccionais que estão aqui hoje prestigiando a doutora Alessandra, né, a doutora Silvia Melges, o querido conselheiro Tiago Rodovalho e o Fábio Gindler de Oliveira, e também agradecer e parabenizar, estender os cumprimentos aos demais conselheiros de Campinas, Alexandre Jaluca, Carlão Quiminazzo, Pedro Marcelino, Estela Serafini, e também ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente da OAB São Paulo, que tem trabalhado incansavelmente, diariamente, nesse período, ainda mais nesse período da pandemia. Já vinha trabalhando muito e agora mais ainda. Então, agradecer a presença de todos aqui. Também agradecer as nossas colaboradoras, a Andressa, a Beatriz, a Carol, a Miriam, que vai entrar daqui a pouco. E, mais uma vez aqui, como falei para elas, não é um elogio só por elogiar, é um elogio que vem do coração, né? É um elogio verdadeiro, que nós temos feito todas as noites, o agradecimento pela dedicação, pelo carinho com que vocês têm conduzido os trabalhos da subseção, no departamento de palestras, nas comissões, na presidência, na diretoria. Então, muito obrigado. Estendo os agradecimentos também à Priscila e à Daiane, do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, que também nos deram um apoio fundamental para a realização dessa Semana Jurídica. Agradecer, por fim, mais uma vez e de uma maneira muito efusiva, os nossos apoiadores da Semana Jurídica, que tornaram possível a realização desse grandioso evento que nós tivemos aqui, com uma média incrível, realmente recorde de público, do começo ao fim, que eu acho muito importante, né? Então, as pessoas permanecendo até os debates e o sorteio, que é o Damásio Educacional Unidade Campinas. Então, agradecer ao Damásio Educacional Unidade Campinas, a Ana Lia, toda a equipe do Damásio Educacional, aqui de Campinas. Também ao ProOrdem e à ESD, Escola Superior de Direito. Agradeço muito ao ProOrdem e à ESD, a Thalita também, que nos atende, nos ajudou muito aí na organização do evento. Então, quero deixar um agradecimento especial ao ProOrdem, aqui de Campinas, a ESD, e o Damásio Educacional Unidade de Campinas e o ProOrdem, hoje também vão oferecer uma bolsa de 50% para cursos de pós-graduação ou preparatório para quem estiver acompanhando o evento. E, por fim, agradecer a VidaMax, administradora de benefícios, que é a administradora do plano de saúde que a OAB Campinas mantém junto à Unimed Campinas. Caso alguém queira mais alguma informação,
desse plano, é só acessar o site vidamax.com.br. Então, muito obrigado à Vida Max também por todo o apoio que tem dado nos eventos e projetos da subseção. Eu já falei com a doutora Alessandra, que tenho agora um outro compromisso, não vou poder permanecer. Já agradeci demais a ela por toda a gentileza conosco e tenho certeza que vai ser uma noite assim muito, muito proveitosa, com um tema extremamente atual e palpitante, que é o que a Alessandra vai abordar e explicar para a gente como que os algoritmos podem gerar todas essas situações. Então, eu agradeço mais uma vez a você, viu, Alessandra? Muito obrigado mesmo por estar sempre conosco aqui na UAB Campinas. E antes de passar a palavra ao Ivan e ao Cláudio, para que eles possam conduzir os trabalhos, eu quero mais uma vez registrar o meu agradecimento pessoal aos diretores da subseção, Luciana, Ivan, Paulo e Cláudio, por toda a dedicação, por tudo que eles têm feito, trabalhado, pelas ideias, pela parceria, pela lealdade. E o resultado está aí, uma semana jurídica com recorde de público, com palestras com muitas pessoas, questões, discussões e debates, ou seja, um evento feito com muito amor e carinho, que deriva desse trabalho, desses 4 amigos, a Luciana, o Paulo, o Ivan e o Cláudio, que realmente fazem do trabalho e das funções na subseção uma prioridade na vida deles. Então, eu agradeço aqui pela oportunidade de dividir a diretoria da OAB Campinas junto com vocês e tenho certeza que a advocacia só ganha com a presença de vocês na gestão da nossa subseção. Então, muito obrigado a todas e a todos, um excelente evento, um grande abraço e uma boa noite. Ivan, Cláudio, estão com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, meu nome é Ivan Castrese, agradeço ao Daniel Blixten pelas palavras, mas com certeza se o time está funcionando bem é porque estamos com um líder que muito nos agrada, que muito nos faz querer mais, trabalhar mais. Então, Daniel, a gente agradece a oportunidade e tudo que você sempre fez e permitiu que todos nós façamos, né? E com certeza é por isso que a gente consegue ter aí por exemplo, nossa primeira semana jurídica totalmente online, com um número de participantes enorme. E eu até peço a todos os presentes para que compartilhem o link, né? Sempre pode ter alguém nos grupos que vocês estão com interesse no assunto ou que esqueceu. Então, sempre é legal fazer uma ajuda de todos, né? A nossa OAB ela só funciona porque fazemos todos juntos, né? As comissões, parabenizando quem são das comissões, estão aqui conosco hoje. Muito obrigado por tudo. Sem dúvida, vocês tornam a nossa OAB ainda mais especial, né? Como a Silvia vai depois comentar, a maior do mundo, maior subseção do mundo. Então, não é à toa que é a nossa casa mais bonita, mérito do Daniel, pena que não podemos estar lá, né? Mas em breve estaremos, com muita novidade, se Deus quiser. Eu agradeço aos demais conselheiros aqui presentes, a Silvia Mers, Rodovalho, Fábio Ginder, pessoas muito queridas, corretas e que nos orgulha em seguir essa caminhada aí. Peço que transmitam um abraço à diretoria e todo ao conselho seccional. Sem dúvida, ter o suporte de vocês nos permite ir cada vez mais longe. Aos funcionários da OAB, na pessoa da Bia, da Carol, da Andressa, que estão aqui e tornaram todos esses dias perfeitos, sem nenhuma crítica a fazer, muito pelo contrário, parabenizar publicamente aqui, como o Daniel já fez. Maior parte do mérito aqui, com certeza, é de vocês, tá? Nossa querida Raquel Tamacia, diretora de Campinas, diretora na CAASP, que muito bem nos representa na CAASP, nos permite trazer todos os benefícios que a CAASP traz aos advogados. É um orgulho trabalhar ao seu lado, Raquel. Sempre muito bom. Já são alguns anos próximos, né? E realmente é ótimo. É muito bom saber que temos pessoas como você nos representando na CAASP.
E a palestrante da noite, a Alessandra, muito obrigado por trazer esse assunto tão interessante, tão diferente, tão moderno, e para o bem ou para o mal, a gente não escapa mais desse tema, né? Então, que a gente possa refletir sobre alguns pontos que serão abordados pela doutora Alessandra, e também, não mais me estendendo, eu vou passar já a palavra para o doutor Cláudio, estaremos aqui acompanhando os ensinamentos, e mais uma vez, muito obrigado a todos. Só reforçando para compartilhar o link da palestra, tá bom, gente? Muito obrigado e até o final da palestra. Um grande abraço. Claudião, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Então, aqui nesse encerramento da nossa Semana Jurídica, do mês do advogado. Infelizmente, hoje era para a gente encerrar com o nosso baile. Infelizmente, não pôde ocorrer, ele tem que ser virtual, mas não menos gratificante, nós vamos encerrar, então, sextar, né, com essa palestra maravilhosa de uma amiga querida. Eu quero dar as boas-vindas a todos que aqui estão nessa live, né, ouvindo essa palestra, que deixaram a sexta-feira, então, para buscar conhecimento. E eu quero fazer especialmente na pessoa do meu querido presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão no Brasil, o Dr. Ademir, que é um incansável nessa luta do reconhecimento dos nossos direitos, em 3 instâncias, né? Então, ele é um lutador. Ele é daqui de Campinas, São Paulo, e também federal, está em Brasília. Também a doutora Sirene, minha colega de pós-graduação, na qual estendo todos os outros colegas, nossos estudantes, alunos do professor Tiago Rodovato, que também aqui estão ouvindo. É um prazer estar com vocês, então, nessa busca de conhecimento, numa sexta-feira, onde nós podíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas estamos aqui ouvindo. É uma honra estar ladeado aqui, como diz o Ivan, não falou hoje, mas falar nessa mesa alta, né, representando a mesa, de pessoas tão queridas. Da Raquel Tamacia, que não dá mais para fazer outros elogios para ela sabe o carinho imenso que nós temos por ela, e que é uma pessoa incansável realmente, e ela é merecedora de tudo aquilo que nós falamos. Tá? A querida Silvia Almelges, como eu já disse, se for procurar no dicionário lá, sinônimo de conselheira, vamos encontrar Silvia Melges, né? Então, é uma pessoa querida muito da diretoria, né? De todos os diretores, de todos os conselheiros. Né? Querido Fábio Ginger, nosso conselheiro, amigo, que fica sempre nos puxando para cima, fazendo com que a gente vá realmente trabalhar e busque o melhor para a OAB, através do exemplo que ele nos dá. E o nosso querido mestre, professor Tiago Rodovalho, que também aqui mostra que temos que buscar conhecimento cada vez mais. E não sei se ele vai falar espanhol hoje ou vai ser inglês, qualquer coisa, mas é uma pessoa que realmente é gratificante estar ao lado, porque acrescenta no grupo, acrescenta na gente os conhecimentos. E quero agradecer, então, a palestrante de hoje, a querida Alessandra Benedito, que eu sempre falo para ela, sempre quando nos encontramos, eu falo que ela é um exemplo que concretiza as palavras da Angela Davis, viu? Eu falo que você concretiza aquelas palavras, que quando você se movimenta, Alessandra, a base da sociedade, toda a sociedade se movimenta com você. E a prova disso é a palestra de hoje, tá aqui. É uma palestra que realmente você vem falar de todos os assuntos, como diz o nosso presidente, nosso comandante, timoneiro, Daniel, né? Realmente, quando a gente precisa de algum assunto diferente, nós chamamos a Alessandra, que ela está aí para nos falar de todos os temas. Então, Alessandra, mais uma vez, é muito gratificante estar ao seu lado, é muito bom estar com você e ouvir. A sociedade
se movimentando por conta das suas palavras. Obrigado a todos, bem-vindo, uma boa noite e uma boa palestra para todos. Meninas, shows, cacheadas, né? Então, parabéns pelos trabalhos que vocês realizaram durante a semana. Nós já conhecemos as suas capacidades, conhecemos que os trabalhos e sempre elogiamos vocês, mas vocês se superaram dessa vez. A Semana Jurídica, um sucesso, e isso se deve ao trabalho das funcionárias da OAB. Tá? Tanto Miriam, Andressa, Alessandra, Carol, Andressa, as meninas da OAB também de São Paulo, Associação de São Paulo, que nos deram um apoio. Então, parabéns por vocês pela realização dessa Semana Jurídica e muito nos auxiliaram. Uma boa palestra. Obrigado, Ivan. Está de novo com a condução. Passar a palavra para Beatriz. Beatriz, a palavra é sua. Boa noite a todos. Para emissão do certificado, deverão preencher o formulário do link que estará enviado no chat. Esse formulário será válido para participar do sorteio. O número será gerado por ordem de recebimento da resposta e será considerado apenas o primeiro envio em caso de duplicação. 2 pessoas serão sorteadas. Primeiro, Damásio, uma bolsa de 50% de desconto para uma pós-graduação ou preparatório para a OAB. Bolsa válida até 28 de setembro. E outra pró-ordem, uma bolsa de 50% de desconto para uma pós-graduação ou preparatório para o exame da ordem. Passar a palavra para o nosso conselheiro, Fábio Gindler. Fábio Gindler, a palavra é sua. Obrigado, Ivan, presidente Daniel Blickstein. Mais uma vez, na vossa pessoa, eu gostaria de cumprimentar toda a diretoria da OAB Campinas, os funcionários, as funcionárias que tornam esse evento possível, parabenizando-os mais uma vez por esse grande evento. A doutora Alessandra Benedito, gostaria de dar as boas-vindas e, na pessoa de quem eu também gostaria de cumprimentar todos os presentes a esse evento, a este último dia da Semana Jurídica de 2020. Eu vejo que se encontra na plateia o Dr. Paulo Augusto, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, a quem eu gostaria de cumprimentar todos os membros das comissões da OAB Campinas. E junto com os meus colegas Silvia, aqui presente, Tiago Rodovalho, e os demais conselheiros por Campinas, Estela, Pedro, Alexandre e Carlão Quiminazo, em nome do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e que aproveitem o evento com a doutora Alessandra Benedito neste encerramento da semana em que a gente comemora o dia 11 de agosto. Obrigado, Ivan. A palavra. Doutora Raquel Tamassia, a palavra é sua. Boa noite, é uma alegria estar aqui nessa Semana Jurídica participando. Quero aproveitar nesse último dia, em primeiro lugar, cumprimentar todas as pessoas, na pessoa do meu querido presidente Daniel Blickstein, sempre fantásticos os projetos que ele leva à frente. O Daniel é um presidente que faz acontecer. Ele tem um projeto e ele leva em frente e faz com que seja feito e seja feito com sucesso. É impressionante e isso tem que ser registrado. E essa Semana Jurídica foi um exemplo disso, pelo número de participantes, pela qualidade das palestras. Foi realmente incrível, foi uma semana de muito conhecimento. Eu aproveitei demais. Foi importante, não foram figurativos, foram de muito conteúdo. Queria, então, parabenizar, Daniel, em nome da CAASP e do seu presidente Luiz Ricardo Vasques Davanzo, que te deixa um abraço
também. Cumprimentar o conselho na pessoa da querida Silvia Melges, que é uma mulher valorosa, uma liderança feminina, uma mulher que abriu as portas para as outras mulheres que vieram. Então, é uma geração de mulheres, Silvia, que tem que agradecer. E queria também agradecer a generosidade da querida palestrante, a doutora Alessandra, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Doutora Alessandra, não é a primeira vez que estamos juntas e é sempre uma alegria poder ouvi-la, porque suas palavras nos inquietam e isso é tão importante. Foi impressionante a referência do Dr. Cláudio Vieira a Angela Davis, porque realmente as palavras dela se encaixam a você. As palavras de luta e as palavras de resistência, eu acredito que nós podemos te atribuir também. Uma mulher valorosa, uma mulher liderança, que é exemplo a todas nós. E falo todas porque nós realmente temos como uma liderança feminina e feminista. Muito obrigada, doutora Alessandra, e desejo a todas as pessoas que estão nos assistindo que aproveitem cada palavra, porque realmente vai ser engrandecedora essa palestra. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Raquel, obrigada, Fábio. Vou fazer a leitura do currículo da palestrante, doutora Alessandra. São 15 páginas e depois vai até 11h30 a palestra, tá bom, pessoal? Brincadeira, viu? Só para ninguém ficar muito agitado em casa. Bom, a doutora Alessandra, ela é doutora e mestre em Direito Político e Econômico, especialista em Direito Processual Civil e professora na Universidade Mackenzie e Fundação Getúlio Vargas. Então, doutora Alessandra, a partir de agora, mais uma vez, obrigado. A palavra é toda sua. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu participo da Semana Jurídica da OAB Campinas, que sempre me acolhe, sempre com muito carinho e com muito respeito, e eu sou muito grata por isso, né? É um prazer e uma honra poder estar aqui com os senhores hoje. Cumprimento o presidente da OAB, doutor Daniel, e também cumprimento a doutora Luciana, ainda que ela não esteja conosco em razão das aulas, e agradeço pela oportunidade de, mais uma vez, estar nessa casa e de poder trocar informação com todos vocês e de aprender ao mesmo tempo em que a gente tenta transmitir um pouco daquilo que a gente vem pesquisando. Eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Raquel, e cumprimento os conselheiros na pessoa da doutora Silvia. Cumprimento os diretores na pessoa do doutor Cláudio. Cumprimento os funcionários administrativos da OAB na pessoa da Carol. E cumprimento a todos os estudantes e digo para vocês o seguinte. Pensando em algoritmos e pensando em inteligência artificial, a gente tem uma oportunidade, mas mais do que ter uma oportunidade, nós temos uma oportunidade inevitável. Então, isso significa que não há o que fazer. Estamos cercados pelos algoritmos, eles influenciam na nossa vida e no nosso cotidiano, e a todo momento nós cedemos informações pessoais, nós cedemos informações da nossa vida, da vida das pessoas que nos cercam, e agora, num período de pandemia, a gente faz isso com uma incidência muito maior do que o que faríamos em outras épocas, e a todo instante a gente está alimentando os algoritmos, a gente está alimentando a inteligência artificial, ou a IA, para que ela, ao mesmo tempo, nos facilite a vida e nos flexibilize a vida e nos assuste de vez em quando, né? Estar no restaurante e descobrir daqui a 5 minutos alguém te ofertando algo que você não se comprometeu a comprar. Ter esse adorável mundo novo nas mãos o tempo todo e poder gozar das facilidades da inteligência artificial, mas ter que se preocupar com isso a partir de aspectos que são aspectos jurídicos. E aí eu acho que, antes da gente começar a falar, o tema da nossa palestra de hoje é justamente a discriminação no mercado de trabalho
qual é o papel dos algoritmos. Então, a primeira coisa é entender qual que é o meu local aqui de fala e de discussão, né? Eu não sou da área das tecnologias, eu não sou de TI, então a minha perspectiva é a perspectiva de quem vem pesquisando já há alguns anos a questão da discriminação no mercado de trabalho e venho estudando mecanismos para garantir que esse processo discriminatório seja superado, ou para que esse conjunto de discriminações, e no meu caso eu pesquiso especificamente a discriminação em razão de gênero, ou seja, eu pesquiso diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho e qual que é o impacto disso, a partir das perspectivas que são perspectivas formais, ou seja, postas pelo direito, e também perspectivas socioeconômicas. Esse processo de discriminação, ele é um processo que é resultado de uma sociedade que se constitui com determinadas características e, para além disso, eu estudo a questão da discriminação racial. Então, o meu olhar sobre o papel dos algoritmos, ele não é o olhar de alguém das ciências tecnológicas, mas é o olhar de alguém das ciências jurídicas que olha para isso como algo que é novo, ainda que a gente não tenha conseguido superar os elementos da discriminação material que se consolida no nosso dia a dia. Então, ainda que a gente tenha na legislação constitucional e na legislação infraconstitucional institutos jurídicos que digam para a gente que não se deve discriminar, ou que a discriminação que coloca o indivíduo em condição de marginalização, ou que o coloca à margem de uma forma geral, ela é proibida, ou seja, inclusive com o princípio da não discriminação, que seria para garantir a igualdade, para garantir a isonomia entre todas as pessoas no mercado de trabalho. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente vai olhar um pouquinho para o papel dos algoritmos e a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é o papel dos algoritmos na discriminação no mercado de trabalho. E aí, hoje, a gente vai fazer isso a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva mais ampla do que simplesmente a questão de gênero e raça, que é o que eu geralmente venho a falar nas palestras, mas a gente vai olhar para isso de uma forma generalista. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não há o que fazer contra a inteligência artificial. A inteligência artificial, então, o IA, está posta e ela está revolucionando a forma como nós vivemos, e as tecnologias da informação, elas nos impactam cada vez mais. Como eu disse no início, a gente o tempo todo está retroalimentando toda essa estrutura e a gente retroalimenta muitas vezes sem inclusive saber que ao compartilhar os nossos dados, esses dados podem ser utilizados de boa fé ou de má fé. Que quando eu uso as minhas redes sociais e quando eu troco informações inocentes, o tempo todo eu estou fornecendo informações para os algoritmos que estão fazendo cálculos matemáticos com a intenção de me vender um determinado produto ou serviço ou para me oferecer uma possibilidade de mais conforto. E, ao mesmo tempo, eu vou me sentindo cada vez mais saciado com a possibilidade de não ter que ficar rodando para poder achar o que eu quero. Ou seja, é como se eu tivesse pensado naquela viagem, que a propósito a gente tem pensado com frequência, né, com essa coisa da pandemia, mas suponhamos que você tivesse pensado naquela viagem para o Rio Grande do Norte e de repente começa a aparecer para você hotéis no Rio Grande do Norte, carro para alocar, passagens de avião, locais para você comer. Num passe de mágica eu tenho menos desgaste para procurar e eu tenho algoritmos que cada vez mais me oferecem um menu. Só que quando eles me oferecem esse menu, eles me oferecem um menu que eles fizeram o cálculo a partir dos dados que eles escolheram, que eu passei, ou dos relacionamentos com os quais eu firmo o meu cotidiano e das conversas com as quais eu tenho com as múltiplas pessoas com as quais eu negocio e me comunico durante todo o dia e, quiçá, durante a noite, né? E eu acho que esse período específico que a gente está vivendo, porque antes a gente estava falando de trabalho 4.4, a gente estava falando de revolução 4.0, a gente estava falando, na verdade, de uma revolução tecnológica que estava em curso,
mas que era uma revolução tecnológica que, dependendo da área, ela era uma revolução tecnológica que estava mais adiantada ou menos adiantada, e que o curso do tempo, para que ela se consolidasse como algo que permearia a maior parte das nossas atividades, demoraria com certeza aí, dependendo da atividade, 5, 10 anos ou mais. Mas agora, em poucos meses, a gente viu tudo isso se alterando, e o mercado que lida com os ambientes virtuais, aprimorando essa capacidade de retenção de informação e de trabalho com essas informações. O tempo todo a gente está produzindo informações, e a gente nunca produziu tanta informação quanto aquelas que a gente produz hoje. Provavelmente, se eu perguntasse para qualquer dos senhores ou das senhoras quanto tempo você tem ficado de frente ao computador cada um dos seus dias, você daria uma passada de mão na cabeça e perceberia que você amanhece desse jeito, e quiçá, muitas vezes, antes de ir para a cama, você ainda precisa dar uma olhadinha no e-mail, precisa dar uma olhadinha no WhatsApp, e a gente tem o WhatsApp no celular e tem o WhatsApp no computador, e o WhatsApp virou o nosso principal instrumento de trabalho. Lá eu converso sobre as questões familiares, lá eu firmo o contrato, lá eu marco reunião com o cliente, lá eu repasso a petição inicial ou a contestação. E, de repente, toda essa somatória de dados estão chegando para os algoritmos. É óbvio que muitas vezes sem saber que é a Alessandra, mas olhando para a Alessandra, por exemplo, em que lugar que a Alessandra vive, quais são os hábitos da Alessandra, quais são os hábitos do Cláudio, quais são os hábitos da Raquel, quais são os hábitos do Dr. Daniel. O tempo todo, esses algoritmos estão nos olhando e somando informações. Dentro disso, o que é importante que a gente perceba? Que quando esses algoritmos nos observam, ou quando esses algoritmos colhem informações a respeito da nossa existência e colhem essas informações, e aí a gente precisa pensar também que a lei de proteção de dados, ela existe, mas que toda essa proteção ainda está muito incipiente no Brasil, não é? Há pouco tempo a gente tem recebido notificações de grandes empresas dizendo como é que vão utilizar os nossos dados ou não, e a gente ainda tem uma preocupação grande, porque pensando que a maior parte das pessoas não leem, e que, em regra, quando você instala um novo app no seu celular, ou quando você instala um novo app no seu computador, essa não é uma ação planejada. Em regra, ela é uma ação que você precisa realizar de forma imediata para conseguir obter um determinado produto ou serviço. Não sei como é para vocês, mas pelo menos para mim é assim. E aí você acaba não lendo, porque você quer o resultado imediato. Qual que é o resultado imediato? Eu quero ter o acesso. E muitas vezes não se toma os devidos cuidados para poder entender, ok, eu quero acesso, mas para ter o acesso a esse app gratuito, o que eu vou ter que dar em troca? Né? O que vai ser feito com as minhas informações? Para onde vão essas informações? Para quem elas serão disponibilizadas? Ou seja, qual que é o custo para a minha vida de disponibilizar aquelas informações? E essa coisa de ser feita sempre às pressas, ou mesmo que não seja feita às pressas, que as pessoas acabam não lendo, ou se leem, não necessariamente a linguagem que vem nesses termos de uso dos serviços da internet são termos usuais ou termos corriqueiros, cuja facilidade da linguagem permita que qualquer homem ou mulher mediano consiga ler e compreender, não é? Então, para além disso, qual que é a nossa preocupação quando a gente vai olhar para a discriminação no mercado de trabalho e para qual que é o papel dos algoritmos? Primeiro, lembrar que os dados disponíveis, eles vão servir para quê? Eles vão impactar nas decisões em curso. Ou seja, todos os dias, bilhões de pessoas interagem com interfaces que ajudam a acessar informações e tomar decisões. E a gente vai gravar essa ideia de tomar decisões como algo primordial quando a gente fala de qualquer processo discriminatório que possa ser impactado por um viés que seja um viés que permita com que essa contratação ou que permita com que essa escolha seja uma escolha equivocada. Qual que é a consequência desses dados disponíveis que geram decisões que são decisões que às vezes a gente toma conscientemente, que às vezes o nosso inconsciente é conquistado ou seduzido para que a gente tome aquela determinada decisão e que de repente dê um clique ou dois?
E é interessante, né? Se vocês conviverem com crianças pequenas, por exemplo, que não são alfabetizadas ou que estão na fase de pós-alfabetização, mas ainda sem um olhar crítico, é muito comum que todos esses softwares eles sejam intuitivos. Então, a criança simplesmente coloca o dedinho e ela vai numa sequência, inclusive sem observar quais são os dados que estão sendo solicitados a ela. Então, a consequência, os dados se tornam disponíveis, os algoritmos baseados em Big Data são difundidos em todos os aspectos da vida cotidiana, então estão presentes em tudo, ou seja, estão presentes em quase tudo e influenciam o processo decisório de milhões de seres humanos todos os dias. E se influenciam o processo decisório, e se cada vez menos a gente tem tempo para pensar no que é esse processo decisório, aparece para a gente como papel altamente estratégico na gestão de negócios, na obtenção de lucro. A inteligência artificial, ela vai substituir o humano, é uma questão que a gente vem se fazendo e vem se questionando, não é? E mais do que isso, como todas as outras revoluções que a gente teve, de revoluções industriais ou revoluções na capacidade produtiva, a gente de novo vê a máquina, o homem questionando o papel da máquina e se questionando para saber se efetivamente o papel que ele ocupa ainda vai existir, mesmo com a máquina. E se você for olhar como as pessoas das ciências da área de administração, da área de gestão de pessoas têm tratado esse assunto, principalmente no período pós-pandemia, você vai perceber que as pessoas sempre dizem, se você fizer o serviço que uma máquina pode fazer, provavelmente você vai perder o seu trabalho. Se você for capaz de desenvolver um conjunto de habilidades e competências que a máquina não consiga fazer, provavelmente você vai ter o seu trabalho mantido, ou você vai ter uma possibilidade de ocupar outros postos de trabalho. Então, a busca por profissionais com habilidades específicas, inclusive com o mercado que tem dito para a gente o tempo todo, que não está interessado mais em hard skills, mas que está interessado em soft skills, e aí hard skills são aquelas competências que a gente desenvolve, competências técnicas, que quando eu saí da faculdade, elas eram primordiais para que a gente conseguisse um trabalho. E hoje, a maior parte das empresas, as grandes companhias, especialmente quando o assunto é diversidade, elas têm dito que elas não se interessam tanto mais pelas hard skills, porque as competências técnicas para o desenvolvimento de uma atividade, elas são passíveis de serem desenvolvidas. E que o que eles querem é hard skill. Porque as máquinas, apesar delas lerem os humanos, elas ainda não são capazes de sentir e viver como os humanos, né? Desse modo, vai ficar evidente que a inteligência artificial é um pilar importante da transformação digital. Mas ainda que ele seja um pilar importante desse processo de transformação digital, definitivamente ele não substitui algo que é peculiar do humano. Ainda que, de alguma forma, ele vá cortar alguns dos postos de trabalho. Né? Mas entre os pontos de quem defende a inteligência artificial, e aí pensando nessa perspectiva, que é a perspectiva da máquina substituindo o homem, dos algoritmos sendo muito mais eficientes que os homens, tem aquela ideia de que vai haver uma atuação ininterrupta, ou seja, que vai se trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem ter problemas de saúde, sem ter necessidade de descanso, sem precisar de alimentação ou de vale-transporte. Né? Que quando você trabalha com a inteligência artificial, quando você trabalha com as máquinas e com o conjunto de possibilidades que são nos dadas por esse rol da atividade por meio de máquinas, você tem um maior foco em atividades repetitivas e eles não necessitam de interação humana, partindo do pressuposto que as interações humanas diminuiriam a capacidade produtiva dos indivíduos. Mas o que seria do humano e do processo de criatividade humana se efetivamente nós não tivéssemos interação? E, para além disso, o Brasil tem uma noção equivocada de produtividade, né? A gente gasta muito tempo, mas não necessariamente a gente é produtivo no sentido de um cálculo matemático feito pela área de gestão de pessoas para poder entender o que pontualmente é produtividade. E aí, eu poderia dizer assim para os senhores,
Quantas vezes a gente não chega no escritório para trabalhar super cedo e a gente permanece ali o dia inteiro desenvolvendo uma determinada tarefa e sabe o quanto se concentrou para que aquela atividade fosse desenvolvida dentro do planejamento daquele dia, e na hora que você vai embora, alguém ainda olha para você e já vai, fulano, já está indo. Mas o que é ser produtivo, né? É permanecer mais tempo no local de trabalho para poder mostrar que efetivamente você estava lá? Ou ser produtivo é conseguir fazer a entrega das tarefas para as quais você se programou ou que foram cobradas pelo seu superior hierárquico, ou quiçá que tenham sido programadas por você mesmo. Dentro dessa perspectiva, ainda quando a gente fala de trabalho e fala dessa perspectiva que seria a perspectiva do uso das novas tecnologias, eles dizem também que substituir homens por máquinas garantiria a redução dos riscos com a máquina, que as tarefas perigosas poderiam ser realizadas pelos homens, ou pelas máquinas, e não mais realizadas pelos homens. Sim, nisso eu acho que a gente ganha plenamente, né? E fala da queda de volume de erros em processos, pelo caráter de automação da inteligência artificial. E é aqui que nos interessa. Porque ao mesmo tempo que a gente fala da queda de erros, e a gente tem a impressão de que tudo que vem da inteligência artificial está acima do bem e do mal, e que estando acima do bem e do mal não existe erros. Só que a gente se esquece que o DNA da inteligência artificial, ele é um DNA humano. Ou seja, quem alimenta a máquina, quem dá informações para essa máquina é um ser humano. E um ser humano que, a partir do conjunto de coisas que o constitui enquanto humano, ou seja, olhando para a sociedade da qual essa pessoa faz parte, olhando para a família na qual ela cresceu, olhando para o conjunto de estereótipos que faz com que ela perceba, na verdade, o mundo do qual ela faz parte, dentro de uma determinada perspectiva, eu posso ter uma série de preconceitos, ou seja, eu posso ter uma série de preconceitos que, se não cuidados, virarão discriminação, e não discriminação positiva, mas discriminação no sentido daquilo que coloca o indivíduo à margem, e uma série de atitudes que serão reproduzidas na máquina que faz cálculos matemáticos intensos por meio dos algoritmos, tentando achar para a gente a melhor solução. E aí tem um texto assim bem interessante, porque quando ele fala assim dos processos facilitados nos recursos humanos. Então, se diz assim, né, que por meio das tecnologias é possível analisar desde as respostas até as interações entre as pessoas. Tudo isso passando pela escolha de palavras, pelas expressões faciais e tom de voz. Só que quem alimenta com essas imagens, quem alimenta com esse tom de voz, quem alimenta com essas expressões todas do processo de comunicação é um ser humano. Se o viés estiver enviesado, ou seja, se a condição daquele humano que vai alimentar a máquina for uma condição de preconceito, consciente ou inconsciente, ele possivelmente também vai passar isso para a máquina. Né? Então, quando se faz um incentivo, por exemplo, para a área de recursos humanos, pensando em mercado de trabalho, se aponta como positivo que os questionários eles vão gerar perfis de candidatos, e esses perfis de candidatos, estando automatizados, vai fazer com que a finalização do processo ela seja muito melhor, ou seja, muito melhor apurada. Que o recrutamento e a seleção vão ficar mais ágeis, mais seguros e mais eficientes. Realmente, ele pode ficar mais ágil, mais seguro e mais eficiente, mas a gente precisa se perguntar dentro de que conformidade esse processo vai acontecer. Entendam que eu não estou como os ludistas que faziam o movimento de quebra de máquinas com a intenção de quebrar as máquinas. Não, eu só estou dizendo que não adianta endeusar as máquinas, porque a gente precisa lembrar que o DNA das informações que as máquinas usam para poder fazer para a gente as ofertas, ou seja, para poder nos auxiliar no nosso processo decisório, ele é humano. Então, o tempo todo, a gente precisa estar muito atento ao que essas máquinas estão tomando como decisão. E no caso de recursos humanos, não é apenas no momento da contratação que o recursos humanos supostamente se beneficiaria da inteligência artificial. Inclusive, no pós-contratação, se tem todo um mapeamento dos perfis de colaboradores
que pode ser estudado. E olha que interessante, muitas vezes todo esse processo de estudo, ele é feito sem que esse colaborador saiba. Porque, por exemplo, se eu estiver sendo filmada enquanto trabalho, e hoje é muito comum que isso aconteça, quer seja porque a sua atividade pede para que você faça a filmagem, por exemplo, para disponibilizar para alunos, ou quer seja porque você trabalha numa empresa cuja a exigência para o controle da atividade produtiva desenvolvida no ambiente da sua casa, que não necessariamente a gente está falando aí de... A gente está falando de trabalho remoto e não necessariamente de um trabalho que tenha sido programado para ser um home office. Não é porque é diferente eu estar fazendo o trabalho remoto e eu estar fazendo home office. Quando eu penso em home office, eu estou pensando em alguém cujo conjunto de atividades que essa pessoa tinha que desenvolver foram programados para serem realizados em home office. E não necessariamente foi isso que aconteceu com a gente, tendo que de um dia para o outro passar a trabalhar em casa e ter todas as nossas atividades de âmbito público e privado acontecendo em um único espaço. Então, pensando nisso, eles influenciam no processo de decisão o tempo todo. E eles vão influenciar dizendo quem será contratado e quem será demitido. Por enquanto, pensando em Brasil, a gente tem usado os algoritmos muito mais para descobrir quem será contratado e quem será não contratado, e não necessariamente por conta do conjunto de habilidades e competências de hard skill e de soft skills que eu preciso para ocupar aquela vaga. Se houver um viés enviesado, ou seja, se houver um viés inconsciente que discrimina em razão da cor, em razão da opção sexual, em razão do formato do rosto ou do corpo, esse indivíduo pode ser preterido no momento da contratação, simplesmente porque o conjunto de características que a máquina reconhece como favorável para a contratação, ou que o algoritmo reconhece como favorável para a contratação, não necessariamente se encaixa no meu padrão. E daqui a um pouco, e não muito pouco tempo, e que bom que a gente ainda tem a chance de mudar isso, esses algoritmos também vão poder ser usados para poder garantir a demissão das pessoas. Ou seja, a gente vai cruzando dados e a partir desse cruzamento de dados vai se tendo respostas que elas podem ser muito mais exatas, mas que definitivamente o cuidado com exatidão e com o compromisso do valor desse processo de contratação ou de demissão, ele deve ser muito claro. Quem será condenado e quem será absolvido? A gente já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, equipamentos que ajudam os magistrados na hora de decidir o cálculo da pena. E eu não sou da área de penal, então só estou reproduzindo aquilo que a gente leu a respeito do assunto. Para conseguir um empréstimo ou para conseguir um seguro, quando se alimenta a máquina com uma série de informações que não necessariamente seja simplesmente o potencial econômico de um indivíduo para poder pagar aquele empréstimo. Ou seja, simplesmente porque a Margarida mora no extremo leste da zona leste da cidade de São Paulo, na cidade Kemmel, ela pode não conseguir um empréstimo porque a máquina pressupõe, por meio de um viés, que aquela região é uma região de alta inadimplência em razão da média salarial das pessoas que vivem naquele lugar. Ok, isso pode ser uma verdade, como isso pode ser uma mentira absoluta, porque isso, o fato da pessoa ser originária de um determinado local não faz com que ela seja, não faz com que todos os indivíduos sejam iguais, muito pelo contrário. Então, se a máquina foi alimentada no sentido de observar que pessoas que nascem ou que vivem em determinados locais, como, por exemplo, periferias, teriam determinadas características que não lhe dariam credibilidade para ter acesso ao crédito, isso significa que você pode estar privando alguém de ter acesso a um crédito que seria essencial para a manutenção da vida ou, quem sabe, do próprio negócio. Esses algoritmos podem decidir, e se decidirem de forma enviesada, quem é que vai entrar na faculdade e quem é que vai entrar na faculdade e na faculdade que você gostaria de estar. Então, deixa de ser uma competição simplesmente baseada em critérios objetivos e pode ser um processo baseado em critérios objetivos cercados de uma subjetividade cuja invisibilidade passa a ser extremamente perigosa. Pensando em mim, eu sou uma mulher negra,
Mas eu e você, seja lá de que etnia você seja, nós pagamos o mesmo valor pelos mesmos produtos se comprarmos em uma loja, por exemplo, como as lojas americanas. E o que faria, por exemplo, com que um algoritmo percebesse que entrou uma mulher negra naquela loja e, de repente, ligasse o sinal de alerta? Por enquanto, no Brasil, por conta do estado que a gente tem ainda de atraso, esse papel ainda é feito num processo de pique-esconde com segurança da loja. Mas assim que a gente tiver tecnologia mais desenvolvida, se a gente pensar em uma máquina que tenha sido alimentada por uma perspectiva que seja de viés inconsciente, a gente ainda corre o risco de que o sistema acuse que tem, por exemplo, uma mulher negra na loja e que não seja mais eu brincando de pique-esconde sem ter combinado com segurança quem vai me vigiar, mas que seja todo o sistema. E mais, né, a segurança pública também está começando a usar essa ideia de aprendizagem automática para poder verificar os índices de risco gerados em determinados lugares. E o que a gente precisa, então, olhar? Discriminação, preconceito, racismo, sexismo, gordofobia, xenofobia, são todas condições que, em razão de preconcepção, que colocam um indivíduo na condição diferenciada em relação ao outro, pode gerar um fator de discriminação e pode gerar um fator de discriminação que coloque um indivíduo em condições de desfavorecimento para poder estar presente, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, pensando nisso, não obstante todas as questões que nós não conseguimos superar em relação a gente tem igualdade formal, mas não conseguimos garantir igualdade material, nós, enquanto juristas, precisamos, e enquanto sociedade, porque essa responsabilidade não é só do jurista, mas enquanto sociedade a gente precisa ficar muito atento, porque a gente continua combatendo os fatores de discriminação que não fazem com que a igualdade material se consolide, ou seja, que ainda coloca diversos grupos em situação de não compatibilidade de igualdade de competição, nem no acesso e nem no acesso ao posto de trabalho e nem depois do acesso ao posto de trabalho, pensando em manutenção desse posto de trabalho, pensando em ascensão dentro desse posto de trabalho, a gente passa, na verdade, a ter um inimigo invisível se a gente não tomar cuidado com os vieses inconscientes. E aí, em regra, quando a gente fala de viés inconsciente, a gente tem alguns tipos de vieses inconscientes. E aí eu vou explicar, mas vou explicar de uma forma bem sucinta, só para a gente entender. Quando eu tenho um processo que me faz discriminar de forma a colocar alguém à margem, e esse processo ele é um processo consciente, ou seja, eu sou machista e não contrato mulheres porque mulheres engravidam, e eu digo e afirmo isso e tomo essa decisão de não contratação por conta disso, isso é consciente. Ou eu não contrato negros, por exemplo, porque eu acho que negros não vão render ou não serão tão produtivos quanto uma pessoa branca para o desenvolvimento de tal coisa. Ou eu não contrato pessoas obesas porque eu acho que pessoas obesas vão ser mais lentas para o desenvolvimento de tal coisa. E isso pode ser um processo consciente, como isso pode ser um processo inconsciente. E quando a gente fala de vieses dos algoritmos, a nossa preocupação é quem pensou esse algoritmo, que vieses, ou seja, que mentalidade esse indivíduo tinha a respeito desses algoritmos. Então, a gente tem os chamados vieses de afinidade, que é uma tendência que o ser humano tem de avaliar melhor quem se parece com ele. Então, é aquela coisa de identidade. A pessoa tem aparência física semelhante à minha, ela é originária da mesma instituição, do mesmo bairro, frequenta o mesmo clube, ou seja, ela tem, às vezes, o mesmo gênero, a mesma raça, a mesma idade, a mesma história de vida. Então, pelo viés de afinidade, eu avalio melhor essas pessoas. E pensa só, quando eu estou falando disso, eu estou dizendo para você que isso tem consequência no mercado de trabalho. Se eu disse que o DNA do algoritmo ele é humano, se o ser humano que está alimentando a máquina tiver um viés de afinidade e não tiver consciência disso no momento de alimentar a máquina, a gente corre o risco dele alimentar a máquina com tendências de avaliar melhor pessoas que pareçam com ele ou com ela.
viés de percepção. Quando reforçamos estereótipos que não estão definidos por influência da sociedade ou cultura na qual estamos inseridos. Então, você começa a ter um viés de percepção de alguns estereótipos como bons ou como ruins, e começa a colocar isso como bom para a sociedade ou para o grupo ou para a instituição na qual você trabalha. E daqui a pouco, sendo verdade ou mentira, passa a ser verdade para todo mundo. O viés confirmatório, ele é o viés mais comum e é o mais fácil de ser compreendido. Porque você começa a procurar informações que confirmem as nossas hipóteses iniciais. Então, vai fazer o processo seletivo, eu vou fazer o processo seletivo para que alguém entre na empresa, ou eu vou fazer o processo seletivo para preencher uma vaga, por exemplo, de CEO ou de CFO, e aí eu tenho já uma expectativa de que se a pessoa for de uma determinada região do país, por exemplo, ela não vai, e aí quando a gente tem um preconceito em razão de regionalidade, essa pessoa não vai conseguir desempenhar as funções relacionadas àquele cargo a contento como a empresa sempre realizou. Porque quem esteve naquele posto, por exemplo, sempre foi da região norte do país, de Y. Logo, se eu pegar alguém da região sul, o resultado não vai ser o mesmo. E aí, dentro desse viés, que é o viés confirmatório, ao alimentar os algoritmos, pode ser que efetivamente aquele que alimente, ele também coloque para a máquina, ele também coloque para os algoritmos, ele também proporcione para esse cálculo matemático sugestões e modelos decisórios que pode fazer escolha que sejam escolhas equivocadas e escolhas que discriminem. Certo? Eu passei pelos 3 principais, tem outros vieses, mas eu acho que não vem ao caso, já que a gente não está estudando viés, mas é só para a gente entender o que é esse viés que está por trás da programação, né? Então, de que maneira olhar as pessoas reais e a influência dessas pessoas reais no processo de aprendizagem das máquinas? Primeiro, entender que todos nós temos vieses inconscientes. Quer sejamos programadores, advogados, juízes, enfermeiros, faxineira, copeira, secretária, secretário, assessor de elevador, todos nós temos viés inconscientes. E que eles são construídos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Essa é a primeira coisa. Então, compreender que todos nós temos. E que eles vão ser mais acentuados ou menos acentuados de acordo com o lugar e com as experiências que eu tive na vida e que me constituíram enquanto adulto. Porém, quando eu olho para isso, a força do olhar codificado, ou seja, a força do olhar de quem codifica e permite que os algoritmos cometam enganos, cuja invisibilidade pode silenciar a aplicabilidade da lei, porque, afinal de contas, se há um algoritmo, ele está mais próximo do acerto do que qualquer outro ser humano, vieses de algoritmos podem ser extremamente perigosos. Preconceitos humanos vão resultar em desigualdade. Vírus e algoritmos podem se espalhar e o viés também em grande escala e rapidamente. Ou seja, aqueles preconceitos que antes se fechavam e se colocavam numa sala, de repente eles podem ser vendidos num programa para inúmeras empresas e as pessoas nem saberem o que estão reproduzindo. O viés dos algoritmos também pode levar a experiências de exclusão e de práticas discriminatórias silenciosas. E é justamente com essas que nós, enquanto juristas, precisamos ter muita atenção. Então, essa revolução tecnológica que faz com que os algoritmos o tempo todo estejam presentes na nossa vida e que nos ajudem no processo decisório, ela não vai ser freada. Mas a boa qualidade desse processo ou não vai depender da leitura que homens e mulheres fizerem desse processo e dos impactos que eles vão provocar. Então, homens e mulheres ensinam máquinas. Só que se essas máquinas não conseguirem reconhecer um rosto ou um corpo, por exemplo, não reconhecer o rosto de uma pessoa negra a precisar de entrar numa sala, ou não reconhecer um corpo, como já aconteceu, de uma pessoa negra, e por isso a pessoa ser atropelada, ou aquilo que era para ser bom, no final das contas, pode nos gerar um problema muito maior do que aquele que a gente tinha quando a gente simplesmente precisava lidar com a questão da igualdade, que seria a igualdade material a partir daquilo que a lei já havia nos trazido.
e antes a gente só precisava de ações afirmativas. Agora, para além das ações afirmativas, a gente precisa de uma leitura crítica de quem são os algoritmos que estão comandando e que não estão nos dando chance de tomar decisões que são decisões que podem impactar a vida de milhares de seres humanos. E, se for vendida em app ou em software, isso significa que isso vai ser muito rápido e que provavelmente quem compra nem vai saber o que está comprando. Temos realmente que refletir sobre essas decisões. Será que são justas, né? E aí, já concluindo, ou já partindo para a conclusão, ou pelo menos abrindo uma janela para que a gente possa pensar sobre o assunto a partir de uma perspectiva que não é a perspectiva do pessoal de TI, mas que é a perspectiva de quem tem que se preocupar com o social e que tem que se preocupar com a organização da sociedade, com a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, do acesso ao trabalho do acesso ao trabalho livre da discriminação e de qualquer forma que possa gerar precariedade ou que possa colocar indivíduos em condição de exclusão. Podemos pensar em começar a criar codificações mais inclusivas e adotar práticas codificadas inclusivas. Então, para que eu possa treinar a máquina, ou para que eu possa alimentar a máquina, eu preciso treinar a pessoa que vai treinar a máquina. E mais do que isso, ajudar essa pessoa, ajudar esse conjunto de pessoas a se perceber como alguém que faz parte de uma sociedade que é composta por uma série de características conscientes ou inconscientes, que faz com que a gente tenha preconceitos, que faz com que a gente tenha posicionamentos, que às vezes diferencia alguém em razão de um conjunto de características que essa pessoa tem. E aí estar consciente é essencial. E a pergunta, se alguém estiver na condição de empresário, se alguém estiver na condição de quem toma a decisão sobre quem contratar, poder ter na equipe, especialmente quando você fala de programadores de TI, quando você fala das pessoas que vão pensar enquanto recursos humanos a programação dessas máquinas, você conseguir ter equipes diversas, ou seja, ter equipes com pessoas diferentes, e aí lembrando que todos nós somos diversos, só existem alguns tipos de diversidades que elas são apontadas como ruins, mas nenhum de nós é igual e a diversidade não é ruim. O que é ruim é o tratamento diferenciado em razão da diversidade. Se você conseguir colocar cada vez pessoas mais diversas, e essa diversidade pode ser de gênero, pode ser de raça, pode ser de origem social, ela pode ser da regionalidade, ela pode ser de uma série de coisas que faz com que a riqueza da vivência humana esteja presente e alimentando as máquinas que vivem com pessoas diversas, que tomam decisões para pessoas diversas. É uma possibilidade de tirar esse ponto que é um ponto cego e que é um ponto muito perigoso para a manutenção da igualdade e da isonomia. Quanto aos aspectos técnicos, né, a forma como codificamos, ela é relevante e ela deve ser objeto da percepção de quem toma decisões, né? Estamos levando em conta o desenvolvimento de sistemas, estamos olhando para os sistemas de forma cega, sem perceber que conveniência e relevância sem análise de risco pode ser perigoso para toda a humanidade e para um país subdesenvolvido, cujas as mazelas com certeza serão agravadas por esse período em que vivemos de crise por conta da saúde pública, mas que vai gerar para a gente uma recessão econômica, pode ser simplesmente muito perigoso. Eu agradeço a disponibilidade e o tempo de cada um de vocês e eu espero que tenha contribuído para um processo reflexivo. Alessandra, com certeza contribuiu. Nós vamos abrir agora para as perguntas, né? Para as manifestações do pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta no chat, pode fazer. A doutora Alessandra vai responder a todas que estão ali. Tá, e ele gosta de me colocar numa saia justa com ônibus alto, né? Não, só quem tem capacidade, né, para responder isso, né? Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta aqui já no chat. E enquanto isso, eu vou só perguntar, eu vou fazer uma pergunta minha, né, em relação ao algoritmo, em relação a isso,
que parece que nós fomos informados no começo aí que todos nós usamos aí um aplicativo, né, de GPS, e parece que ele era primeiro para nos dar a melhor rota. E aí ele começou, na realidade, a nos desviar para onde tinha os patrocinadores. E aí você estava andando com o seu GPS, andando com ele para lá, e ele direcionava, quando você ia ver a rota, aquilo não era realmente a melhor rota. E até aparecendo alguns anúncios no seu aplicativo. E não tinha nenhuma autorização disso. Sofreram uma ação, é lógico, né? Que não foi a ideia aqui do Brasil, mas tiveram que fazer algumas alterações com relação a isso. E mesmo não só falando do trabalho, mas o que nós podemos fazer? Nós estávamos falando antes também da palestra, que nós somos atacados por esses algoritmos que realmente nos empurram alguns produtos que não é no nosso interesse de adquirir aquilo. Parece aquela coisa que quando você ia no mercado antigamente, tudo que era promoção ficava tudo lá na frente. O que você precisava realmente era lá no fundo. Então, você tinha que ir passando por todos os produtos que estavam em promoção, que teoricamente não chamavam atenção, que estavam em promoção, que você nem precisava, e acabava levando para casa alguns produtos que você realmente não tinha nem ideia de comprar quando você entrou naquele mercado. E agora você abre algum aplicativo, né, e já vem alguma promoção, alguma coisa. E quando você vê, você já comprou uma panela que você não precisava, uma faca que corta não sei o que lá, né? Um produto para o cabelo, a gente carrega um shampoo, um gel para passar no nosso cabelo de advogado, todas essas coisas, né? Ou um curso de direito aí, que a gente não estava interessado naquela especialização, que nós somos chamados a atenção. Temos a lei de proteção de dados, agora que está para ser implantada, mas o que a gente pode estar fazendo em relação ao trabalho, em relação a essas questões, doutora Alessandra? Vamos ver enquanto a doutora se manifesta, eu vou dando uma olhada nas perguntas aqui. Tá bom. Doutor Cláudio, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa aprender a cuidar e se preocupar com os nossos dados. A inteligência artificial, ela não será freada, muito pelo contrário. E eu acho que, ao invés de ser freada, no final das contas, ela vai ser acelerada até para poder dar conta das necessidades proeminentes que a gente tem em uma sociedade que, querendo ou não querendo, a gente passou cada vez mais a lidar nesse ambiente virtual e a oferecer informações para que esse ambiente virtual, e aí pensando em algoritmos e pensando nesses algoritmos fazendo contas e se organizando o tempo todo para nos oferecer o melhor produto, o melhor serviço, o melhor caminho, as melhores informações e geralmente fazer isso de uma maneira muito confortável. Então, pensando enquanto cidadão, é ter mais cuidado com os dados. Pensando em cidadão que tome decisões que possam mudar a vida das pessoas, na verdade, lembrar que quem programa os softwares são seres humanos. E que esse adorável mundo novo, provocado pelas novas tecnologias, ele pode ser esplêndido, só que ele também pode nos trazer muitos riscos. E que esses riscos devem ser analisados como qualquer outro risco que possa vir a aparecer para a sociedade. Pensando no direito e pensando no Miguel Reale, na teoria tridimensional do direito, né, do fato, valor e norma, eu acho que, por enquanto, a gente vai por analogia, mas que daqui a pouco a gente vai ter que pensar sobre o que é todo esse processo que produz vieses e quais são os impactos desses vieses na vida da sociedade, né, e quais são as escolhas que a gente está fazendo. E, por outro lado, a ausência de análise crítica e a ausência de comunicação entre as áreas de conhecimento também pode retardar esse processo. Porque, por exemplo, é aquilo que eu expliquei no início da palestra, né? Eu falo de um lugar que é de uma jurista e de alguém que se preocupa com a questão, que é a questão da discriminação e o processo de inclusão.
Mas para que eu pudesse falar com vocês, eu tive que ir visitar aquilo que o pessoal da tecnologia diz e aquilo que eles explicam a respeito dos algoritmos. Que com certeza alguns aspectos que são técnicos eu entendi e que outros provavelmente eu vou ter que ler uns 2 livros para poder compreender. Mas o que é esse universo no qual nós estamos imersos e que a gente tão pouco entende dele? E quais são os riscos de viver nesse processo de imersão no desconhecido, que para piorar nos traz conforto. Porque tem coisa pior do que você estar num ambiente que é desconhecido, mas que está gostoso? Não é? A probabilidade de que a gente permaneça de forma crítica é sempre muito perigoso. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o uso dos nossos dados. Para quem tem poder de decisão, lembrar que poder de decisão e de compra e poder de decisão em relação às transformações, ter consciência de que quem alimenta a máquina é o humano. Então, a máquina ela pode ser resplendorosa, ela pode nos trazer conforto, ela pode nos trazer velocidade, ela pode nos trazer todos os benefícios de um processo cirúrgico, inclusive sem que tenha que abrir o nosso abdômen ou o nosso peito. Mas ela também pode ser usada para o mal e a máquina não tem condições de tomar essa decisão de forma consciente. Isso ainda é dávida do humano. Nós temos aqui também, doutora, uma pergunta da doutora... Eu vou passar para o doutor Rodovalho já. É isso que eu ia... Quer falar? Se você me permitisse, meu estimado... Você pode falar, professor Rodovalho. Meu estimado diretor, se me permitir, porque como é uma pergunta de uma aluna, e uma pergunta muito interessante, se me permite ler, é da aluna Mayumi, uma excelente aluna minha, muito participativa, e como não podia ser diferente, está acompanhando e mandando uma questão muito interessante. O que ela indaga para a professora Alessandra é o seguinte, né? Professora Alessandra, primeiro ela agradece, cumprimenta pela palestra, pela brilhante palestra, e depois ela pergunta o seguinte: se a senhora acha que com a ação dos algoritmos, um pouquinho que alguma outra pergunta mudou aqui, se com a ação dos algoritmos na seleção de candidatos a uma vaga de trabalho, sem adaptações, inclusão, isso não gerará uma marginalização das pessoas que ficarão desempregadas e terá como consequência um aumento da criminalidade e um desincentivo para adolescentes permanecerem na educação. É uma pergunta muito pertinente e eu adiro e até complemento, né? Porque nós estamos vivendo uma era da tecnologia, mas sem, especialmente, eu não digo no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, sem muitas vezes um par e passo a isso, né? Uma preparação da sociedade para essa sociedade, dos jovens, né, para essa sociedade hipertecnológica. Nós podemos ter, como disse a Mayumi, uma massa de desempregados porque não estarão preparados para isso. A tecnologia está roubando muitos empregos, isso para o bem ou para o mal, né? Nós não temos como frear isso. Eu me recordo até, por exemplo, do Bill Gates falando daquele imposto universal para justamente tentar equilibrar esse efeito colateral da tecnologia. Então, essa pergunta vem nesse contexto, nesse bojo. Então, eu passo a palavra, agradeço ao meu diretor Cláudio Vieira e passo a palavra à professora Alessandra para ouvirmos sua resposta. Muito obrigado. Doutor Rodovalho, e qual é o nome da aluna? Desculpa, é Mai? Eu não Mayumi, achei o nome dela. Mayumi. Mayumi, obrigada. Estão entrando outras perguntas e vai sumindo. Eu também tive é mais fácil falar Isadora nela, né? Isadora Mayumi. É que eu costumo chamá-la de Mayumi. E é que vão entrando perguntas e vai mudando aqui. Fica um pouco difícil de ler. Mayumi, obrigada pela pergunta e parabéns pela configuração dela. Mayumi, eu acho que a gente pode dividir a resposta, na verdade, em 2 quadrantes. A gente já vinha, antes da pandemia, numa situação bastante difícil quando o assunto era emprego, e a gente vive convivendo com os dilemas das novas tecnologias, que eu acho que serão agravados em face do momento que a gente está vivendo.
E como a gente não tem políticas públicas, e são poucas as políticas de ações afirmativas, para poder preparar esses jovens para esse novo ambiente tecnológico, porque eu acho que é muito bacana a tua pergunta, porque você provavelmente deve ter pensado, né? Aparentemente estamos todos imersos nesse ambiente tecnológico, só que mexer nas redes sociais não significa conhecer o ambiente tecnológico. Geralmente, a maior parte dos jovens, eles usam o ambiente virtual para comunicação em redes sociais. Diferentemente, por exemplo, do jovem de antigamente que não tinha acesso, por exemplo, a uma biblioteca ou a livros online e que tinha que ir para a biblioteca para fazer pesquisa, hoje o jovem tem a maior parte das bibliografias na mão ou um universo possível para pesquisar e questionar criticamente uma série de informações, mas se ele não receber estímulo, ou seja, se ele não for instruído para que ele consiga fazer o bom uso desse ambiente virtual, a gente corre mais risco de se perder do que necessariamente de se informar e conseguir gerar transformação para a vida. E aí, dentro dessa perspectiva, tem essa resposta que é, sim, se nós não nos prepararmos para esse momento, que é o momento da revolução do trabalhador 4.0, que a gente já não sabe mais nem se vai ser 4.0 ou se vai ser 5.0 quando a gente sair da pandemia. Se a gente não cuidar de preparar tecnicamente os nossos jovens, a gente corre um risco de ter um agravamento da situação de desemprego ou de subemprego. Porque quando a gente olha para a situação de desemprego ou de subempregos, e quando a gente olha para as profissões do futuro, a maior parte das profissões que se vai precisar para o futuro, elas não existem hoje. Ou elas não existem hoje, ou você tem poucos profissionais sendo formados para essas profissões. Ou a gente ainda tem uma escola que forma profissionais olhando para um passado que já não existe mais. E não pensando necessariamente que a gente está numa sociedade em transformação que vai exigir um outro conjunto de habilidades e competências para poder garantir empregabilidade. Então, a gente tem todo um contexto de responsabilidade dos diversos atores sociais que compõem a sociedade que precisam repensar. E que é óbvio, se você não tem acesso ao trabalho, se você não tem acesso à renda, você corre o risco, sim, de ver o jovem impactado e desesperançoso em razão de não ter perspectiva de trabalho. Eu sei que tem uma pesquisa, mas eu não sei te informar não sei te dar maiores informações, mas se você quiser depois me passa seu e-mail, olhando para a questão psicológica e olhando para a desesperança dos jovens em razão do período de pandemia. E é uma pesquisa muito interessante porque a gente está se preocupando com a saúde mental, a gente está se preocupando com a condição social desse jovem que não consegue perceber nenhuma perspectiva e que se vê desestimulado com os pais desempregados, com todo mundo que cerca ele em condição de desemprego ou em condição de precariedade no emprego. Quais são os impactos? E eu disse que dividiria a resposta em duas partes, porque, por outro lado, a gente tem, quando a gente fala de algoritmos e a gente fala da responsabilidade desses algoritmos no processo decisório de contratação ou de permanência no ambiente de trabalho, é óbvio que, por conta das nossas próprias características, esse tipo de tecnologia, característica de desenvolvimento e gestão de pessoas e de processos, esse tipo de tecnologia ele ainda não é utilizado com grande porte pelas nossas empresas. Mas a probabilidade das empresas começarem a cada vez mais utilizarem essas ferramentas, ela é alta. Porque hoje, por exemplo, você é capaz de passar por um processo seletivo integralmente sem sair da tua casa. A minha última contratação de trabalho, ela foi todinha aqui exatamente no mesmo lugar onde eu estou sentada. Eu fiz todo o processo. A única coisa que eu não fiz foi o meu exame médico, que eu tive que ir até a instituição para fazer o exame médico. O restante do processo foi feito aqui dentro da minha casa. E foi feito do jeito que a gente consegue no momento que a gente está. A partir do momento que as empresas perceberem que elas podem usar outros recursos para facilitar, agilizar e diminuir o dispêndio de energia humana, com certeza elas vão começar a utilizar, quem tem dinheiro para investir. Agora, não basta investir em software e esquecer que você está lidando com humanos, seja no processo de alimentar esse algoritmo, ou seja no processo de quem eu desejo colocar dentro da minha instituição. No momento em que se fala tanto em diversidade como elemento que gera lucro e inovação,
em relação à lucratividade, a gente tem dados estatísticos que comprovam isso, não seria pertinente que a gente não prestasse atenção em qual que é o papel dos algoritmos e continuasse usando viés de preconceito em relação a dados como treinamento ou influenciando em estereótipos preconceituosos provenientes de uma determinada população. E aí gerando preconceito e colocando indivíduos à margem sem poder gozar dos mesmos acessos. Sandra, nós temos também aqui uma pergunta do Dr. Peter Suto, né, que é o presidente da Prerrogativas da região. Né? Ele parabeniza pela palestra e pergunta também se possui alguma informação de patologia decorrente já dessa exigência tecnológica. Eu também já vou fazer o apanhado, que aí você já responde algumas pessoas que estão perguntando a mesma coisa, na realidade, é que como nós devemos nos proteger realmente quando somos pegos de surpresa que temos que autorizar alguma coisa lá e precisamos fazer aquela autorização para aceitar aquele aplicativo. Eu acho que ela lê todo o contrato, todas aquelas letrinhas miúdas lá que vem e tal, mas você já respondeu isso, então várias pessoas perguntando aqui. Nós temos o Ana Maria Mendonça, então também tem o Fábio da Silva B, que pergunta também, quando você se inscreve no site, no grupo, que é a mesma pergunta, e como se proteger então disso para que eles não possam usar nossos dados de forma inadequada? É essa a pergunta, por enquanto. Eu acho que tem duas coisas aí. Em relação aos dados, existem pesquisas sendo realizadas pelos pesquisadores em neurociência, em sociologia, em antropologia, e o pessoal da neurociência tem realizado um trabalho muito interessante sobre os impactos das novas tecnologias, ou o impacto das tecnologias na vida e no convívio humano. Em relação à intensidade desse processo durante a pandemia, a gente ainda não tem dados fechados, até porque ainda é muito recente. Na verdade, a gente está em curso e a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer no final da fila. Mas o que a gente sabe é que aumentou o nível de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e doenças que tiram, na verdade, o sono, a quantidade de pessoas que têm insônia. E a gente aumentou também a quantidade de tempo que a gente trabalha, porque como a maior parte das pessoas, não, a maior parte já não mais, né? Mas como uma parte das pessoas continua desenvolvendo as suas atividades dentro de casa, você continua querendo manter o mesmo nível de produtividade, mesmo não estando no ambiente da empresa, e para além disso você tem todas as atividades que são do fluxo da casa, as atividades que são as chamadas atividades privadas, ou seja, aquilo que você precisa fazer para a manutenção do seu espaço de vida. E o que eu consigo te informar hoje é isso: existem pesquisas sim, as pesquisas têm olhado para a questão da saúde mental e para a questão da ergonometria, ou seja, de postura, e o quanto essa postura de permanecer, às vezes, 10, 12, 14 horas. Eu não sei quantos doutores têm permanecido na frente da máquina, mas eu tenho permanecido 12, 13, 14 horas, e quando não, a gente levanta de madrugada, que é para terminar o que não deu para fazer no dia e que a gente precisa entregar no outro, porque é prazo, porque é isso, porque é aquilo. E tudo isso, na verdade, tem transformado a nossa forma de pensar, de se comunicar, e aí o pessoal que é da comunicação tem se questionado como é que vai ficar o nosso padrão de comunicação e de comportamento e convivência depois que tudo isso passar. Porque, desculpa, eu nunca fiz tanta reunião como eu faço agora. E, inclusive, eu falo que uma coisa que a pandemia fez foi fazer com que eu descobrisse o valor do deslocamento. Porque vocês já pensaram no valor que tinha o deslocamento até o café, o deslocamento até a OAB, o deslocamento até o fórum, o deslocamento até a farmácia, até a padaria. Todo esse processo de deslocar se fazia com que a gente convivesse, com que a gente interagisse, fosse consciente ou inconscientemente com uma série de pessoas e de situações que, de alguma forma, alimentavam o nosso contexto de vida. E que hoje a maior parte de nós não tem. Ou se tem, tem com medo.
Vocês já foram no supermercado e ficaram com medo de estar no corredor onde tinha mais do que 3 pessoas? E aí você queria comprar sabão em pó e vai para o corredor da farinha de trigo para esperar o sabão em pó esvaziar? A gente está com medo de gente. E os impactos de estar com medo de outras pessoas, com certeza, têm provocado o adoecimento e impactado de sobremaneira. Mas eu acho que a gente tem pesquisas do período antes da pandemia, e o pessoal da neurociência tem conversado com o pessoal de TI ou de ciências contábeis, de ciências contábeis, não, de ciências da computação de uma forma geral, tentando entender os impactos disso e tentando convencê-los, né, de que a gente precisa se preocupar e que essa preocupação que ela não pode ser acrítica e que ela é uma preocupação que deve caber a todos os atores sociais. Tem um vídeo da Casa do Saber, que é de uma pessoa de TI, que ele tem uma perspectiva humanizada muito bacana a respeito dessa existência das novas tecnologias e da convivência dela e do impacto desses algoritmos enviesados. Eu acho que vale a pena ver. É um vídeo da Casa do Saber, basta você lançar no Google vieses de algoritmos Casa do Saber, vai aparecer para você. Indico que assistam e que entendam pela perspectiva que é a perspectiva técnica, aquilo que a gente olhou pela perspectiva que é a perspectiva jurídica. E aí, doutor Cláudio, todas as perguntas relativas ao que eu posso e ao que eu não posso, a primeira coisa é que a gente vai ter que começar a ler o que geralmente a gente não lê, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas todas as vezes que eu vou baixar um app, eu estou precisando do app naquela hora. E, em regra, a gente não todas as regras que vêm. E não obstante o fato de que também tem uma série de apps ou de softwares que não necessariamente vêm com todas essas informações. Às vezes ela vem com uma informação muito simples ou ela vem com uma linguagem que não é uma linguagem clara para que todo consumidor ou para que um homem médio consiga compreender o que está escrito lá. E aí a gente tem o direito do consumidor, a lei de proteção de dados e toda essa transformação pela qual a sociedade vem passando, que envolve as questões consumeristas, mas que envolve também os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal e em outros institutos, quando se trata, por exemplo, das questões que são as questões relacionadas ao trabalho, que também vão ter que ter um olhar crítico e uma preocupação a mais que vai para além da simples preocupação com a manutenção da proteção e da igualdade material a partir dos elementos que já são garantidos pela igualdade formal, que é aquilo que está disposto, então, na legislação. Mas a gente vai ter que se preocupar com o tal adorado mundo novo, né? Ou o tal do novo normal, que já vinha em curso uma necessidade de uma preocupação com esse mundo que é o mundo online, ou esse mundo à parte daquilo que a gente tem nas mãos, mas não tem, porque tudo acontece num universo que ele é subliminar e que a gente não consegue tocá-lo, mas que o tempo todo está fazendo diferença na nossa vida e está influenciando no nosso processo decisório. Não sei se eu respondi a contento, mas eu acho que é um problema que no tempo ele vai ser diluído. Ok, acho que respondeu sim, eu quero agradecer. Nós vamos já passar para os finalmente, né, para o encerramento, então nós vamos fazer o sorteio. Mas eu gostaria de, antes de fazer o sorteio, de fazer esse finalmente, eu gostaria de deixar uma informação que todas as nossas palestras elas estarão na nossa plataforma aí da OAB, né, na Facebook, né, Ivan? Não sei se é Facebook ou no YouTube. E vocês vão poder assistir novamente essas palestras que foram gravadas. Então, nós vamos preparar um sorteio. Vou pedir 2 números para a doutora Alessandra, né, que é um número que vai de 1 a 109. Vai pensando aí, doutora. São 2 números que você vai escolher de 1 a 109, para que nós possamos fazer o sorteio das bolsas, né, de estudo. São 50% de bolsa de estudo de curso de pós-graduação ou de preparatório para o exame da OAB,
pessoa vai escolher então depois. Mas antes da gente passar para esse sorteio e fazer essa escolha, eu gostaria de, nesse encerramento da nossa semana jurídica, uma palavra do nosso professor, do Tiago Codovale, aí, de um agradecimento do pessoal. Aí faça o encerramento, por favor. A Lu entrou. Vamos pedir para a Lu também, por favor. Rodovale, dá uma palavra e passa. A Lu, depois a Lu também vai falar. A Lu fala todo dia com a Alessandra, acho que ela não precisa falar, não. Não é com ela, Brincadeira. é para o público. Não, vamos falar para o público, sim. Então, eu gostaria de pedir essa... Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Tiago fazer esse agradecimento em nome de toda a OAB, da diretoria, dos conselheiros, da nossa Semana Jurídica. Gostaria muito de ouvir as suas palavras, professor Tiago. E depois, já diretamente, terminando, passamos para a Luciana e depois ao sorteio com os números. Já vai ter bastante tempo de ter pensado nos números, refletido bastante. A Alessandra escolhe, então, 2 números para a gente fazer o sorteio das bolsas. Tá bom? Tiago, está com você. Bom, eu só queria agradecer o honroso convite de participar, cumprimentar a diretoria da OAB Campinas, na pessoa do diretor Cláudio Vieira, na pessoa do meu presidente, Daniel Brix, de toda a sua diretoria que se fazem aqui presente. Cumprimentar de modo muito especial a professora Alessandra, foi uma belíssima palestra. Eu sou aluno aqui, é um tema que me interessa, mas me interessa muito mais como um curioso, né? Eu não sou um especialista no estudo das tecnologias. Eu costumo até brincar, tenho vários alunos aqui, cumprimento inclusive a todos eles, fico muito feliz de vê-los aqui, cumprimento a pessoa da Mayumi, fico muito feliz de vê-los engajados. Eu sempre falo muito para eles aproveitarem essas oportunidades de ouvir outros profissionais, outras visões, e também para mim foi uma oportunidade mais como curioso, né? Eu não sou estudioso das altas tecnologias, já tenho meus campos de pesquisa e procuro me limitar às minhas chinelas, né? As minhas limitações, mas tenho evidentemente muita preocupação com relação a isso, né? Então ouvi atentamente porque sou pai e me preocupo muito com o futuro, o que será desse mundo novo, né? Eu digo sempre aos meus alunos que eu posso me dar o luxo, por exemplo, de não estudar tão a fundo a tecnologia, porque você, digamos, quando isso chegar de uma forma tão impactante, como isso não vai demorar muito, eu já estarei numa descendente, numa curva descendente da minha fase, da minha carreira, enfim. Mas eles serão tragados no auge, né? Ou seja, então precisam estar preparados para isso, né? A gente, quem está um pouco mais velho, nós já seremos impactados por isso já no momento muito diferente da... Não, talvez... agora, os jovens... Codovale, fale por você a respeito do estar velho. Não faça as comparações a todos. Eu não quis estender isso a todos. Eu apenas quis dizer o seguinte, que para nós, que estamos já num certo estágio da vida, né, ou seja, 20, 30 anos de formados, eu tenho 20 anos de formado, isso vai impactar, mas vai impactar, obviamente, numa intensidade menor. Então, eu posso, às vezes, me dar um pouco ao luxo de... Eu estudo, né, um pouco de tecnologia, mas confesso que com menos intensidade do que aquilo a que eu me dedico a outros temas. Mas os jovens não podem, porque eles infelizmente, estão sendo tragados e sendo impactados nesses próximos 5, 10 anos de uma forma incomensurável. Então, é preciso estudar, é preciso estar preparado. E a palestra hoje da professora Alessandra foi muito boa nesse sentido, né? Ou seja, de como há uma necessidade de nós prepararmos para este mundo virtual que está cada vez mais presente, né? Ou seja, aliás, a pandemia acelerou isso, né? Ou seja, o que nós vivemos em 6 meses de pandemia, de revolução tecnológica, provavelmente antecipou aí 4, 5 anos do que nós experimentaríamos. Todas essas ferramentas, Zoom, eram muito incipientes e hoje uma baita concorrência, nós temos aí um mercado. Então, é realmente um mundo rápido, preocupante, claro, pode ser muito positivo, mas também precisamos ter muitas cautelas. Então, eu agradeço, cumprimento, e foi um prazer estar aqui hoje na condição de aluno, na condição de ouvinte. Muito obrigado. Lu, está com você agora a palavra. Posso dar uma palavrinha? Bom, boa noite a todos. Eu fiz questão aqui de passar. Nós estamos fazendo o encerramento da Semana Jurídica, né? Que não poderia
ser de outra forma, né? Com tanta sabedoria, com tanta calma, com tanta doçura, com que a professora Alessandra transmite qualquer tema que ela se predispõe a transmitir, né? Ela realmente é uma professora muito engajada com relação à questão do conhecimento da universidade. Então, eu não poderia deixar de passar aqui para agradecer, atendeu prontamente ao nosso convite para estar aqui na sexta-feira. Então, só tenho a agradecer a você, professora Alessandra, por essa oportunidade, mais essa oportunidade para ouvir você. Isso é muito importante para a gente. Para declarar também que eu sou fã, tá, gente? A Alessandra, ela foi minha chefe. Então, imagina, olha só, o funcionário falando que é fã do chefe, da chefa. A Alessandra foi minha chefe, né? Foi minha coordenadora de curso e realmente outra função que ela exerceu com maestria. Então, somente agradecer por todas essas oportunidades de estar ao seu lado, Ale. Muito obrigada, viu? Agradecer a todos aqui, ao Cláudio, ao Ivan, meus companheiros de diretoria, ao Rodovalho, ao Fábio Gindler, a Raquel Tamassia, a Silvia Melges, que eu estou vendo aqui pelos quadradinhos, tá? E brevemente, né? Só falar brevemente, até porque eu tenho que me ausentar para voltar aí as minhas aulas, eu estou no intervalo, para voltar às minhas aulas, mas eu não poderia deixar de passar aqui, agradecer a todos vocês que assistiram às palestras e acompanharam, né, toda essa semana de estudos. Nós pensamos realmente em realizar os eventos para capacitar, para conhecer, como o Rodovalho disse, né, muitas vezes a gente vai até conhecer o tema, né? Então, realmente, a nossa ideia, toda vez que nós pensamos em palestras, especialmente nesse sentido de capacitação, de conhecimento, porque é assim que funciona, né? É através desses eventos que tudo funciona. Então, de minha parte, agradecer a todos. Muito obrigada. Ok, vamos passar então para o sorteio. Eu tenho os agradecimentos aqui do Dr. Ademir, que manda um abraço também para a Alessandra, né? E para a diretoria, o presidente da Comissão da Verdade, ele agradeceu muito. Mas, Alessandra, vamos dizer aqui, já pensou nos números? Eu já. Posso? Pode falar. 11 e 102. 102. Carol, dá para já você falar para a gente quem são? Colocar na tela. Está sendo auditado. O 11 é o Miguel Chaves da Paz. E 102. E 102 é a Ana Júlia de Almeida Maziero. Então, as meninas, a Carol, a Andressa, Miriam, a Bia, vão entrar em contato com vocês para falar sobre já está na tela aí, né? E vão te orientar como que vocês devem fazer para receber aí o prêmio de vocês aí, a bolsa de estudo, a 50% da bolsa, e como vocês podem fazer a opção. Mais uma vez, Alessandra, obrigado. Obrigado a todos presentes, a todos que participaram. Foi um prazer muito grande. É um encerramento com chave de ouro realmente da nossa Semana Jurídica. Tá? Boa noite a todos, um bom final de semana. Felicidade. Obrigado, viu, pessoal? Tchau, gente. Senhor. Até mais. Tchau, bom final de semana. Tchau. Um abraço, bom final de semana. Tchau, bom final de semana.